Olá! Caso você tenha chegado agora, esteja caindo de paraquedas nesse canal, o meu nome é Letícia e junto com a minha irmã Isabela nós temos esse projeto de teoria feminista chamado Pessoal é Político e aqui no YouTube eu faço análises da cultura pop sob um viés feminista. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e claro, se você gosta de dicas de leitura, porque hoje vamos falar sobre isso, já me segue aqui, já segue o canal, já deixa seu like, se inscreve e vamos para o vídeo. Hoje temos um vídeo um pouquinho diferente, que foi muito requisitado por uma pessoa, mas que foi uma ideia muito legal, muito massa, assim, que eu já tinha visto em outros canais, inclusive, que eu sigo, que é fazer um tour pelos meus livros. E como vocês podem ver aqui, eu tenho vários, quer dizer, nós temos vários. E por que que eu digo nós, né? Porque, na verdade, essa linda biblioteca que vocês estão vendo aqui, que, gente, eu nem sei se dá pra ver, depois eu vou filmar melhor, né, mais em detalhes pra vocês verem. Ela tem 400 livros. Na verdade, tem mais, porque quando a gente se mudou era 400, então agora já tem um pouquinho mais, deve ter alguns 415, 420 por aí. E ela é minha e do meu namorado. E quando eu digo minha e do meu namorado, eu quero dizer mais do meu namorado do que minha, porque ele trouxe muito mais livros. Ele é um doutor em física, né? Ele é bem intelectual, como vocês podem ver. Vocês vão ver aqui pela quantidade de livros de matemática, física, cálculo e coisas do tipo que tem aqui. Mas ele também gosta muito, né, de literatura, principalmente literatura clássica, então eu vou mostrar alguns dos livros que a gente tem aqui. E no geral, eu digo, né, nossos livros, porque, claro, que agora que a gente mora juntos, o que é dele é meu, né, galera? Mas tem muitos mais títulos que ele comprou, então eu tenho que começar aí admitindo isso. Tem alguns meus, eu diria que 100, por aí, deve ser uns 100 só que são meus. A maioria é dele, mas obviamente agora, né, que moramos juntos. Ai, gente, homem diz que mulher é interesseira, mas eu me interesso apenas por livros. Então, assim, eu não sei se é disso que eles estão falando, né? Que geralmente a interesseira é aquela mulher que, ai, olha pra carro, pra casa e tal. Eu, particularmente, olhei pra esta biblioteca do meu namorado e fiquei encantada. Acho que foi assim que ele me conquistou. E, bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho, né? Eu vou indicar quando o livro é meu, quando o livro é dele. Não vou conseguir mostrar todos, senão isso aqui vai virar um longa-metragem, porque é realmente, gente, é muita coisa. Mas eu vou falar um pouquinho e a gente vai conversando aqui um pouquinho também sobre literatura, sobre leitura, sobre o meu hábito de leitura também, enfim, é uma coisa que eu gosto muito de falar, é uma coisa que eu sou muito apaixonada, né? Eu fui aquela criancinha nerd, né, que sempre gostou muito de ler, que o primeiro livro foi Harry Potter e depois disso não parou, leu todas as sagas, juro, gente, todas as sagas que vocês conseguirem imaginar, de vampiro, de lobisomem, eu li tudo, era muito fã aí dos best-sellers, li John Green, li Nicholas Sparks, e tudo que vocês conseguirem imaginar. Construí aí meu gosto pela leitura, né, durante a infância e adolescência, principalmente por não ter tido uma infância com telas, eu acredito, o que eu sou muito grata. Depois virei adulta, perdi um pouquinho do hábito da leitura e mais recentemente voltei, né? Uma grande parte do que tinha me feito assim perder o hábito tinha sido o mestrado mesmo, por conta de muitos estudos e ter que ler muitos artigos e tal. Mas eu terminei meu mestrado no começo desse ano e desde o ano passado, na verdade, eu voltei aí com tudo pro hábito da leitura. Então, tem sido muito legal, assim, eu tô lendo bastante até, assim, eu tô lendo uma quantidade legal, assim, pelo menos 1 ou 2 livros por mês, que na minha opinião é uma ótima quantidade, mas enfim, não sou muito daquelas pessoas que quer ficar transformando em produtividade e tal, mas teve alguns meses que eu consegui ler 3 ou 4 livros, o que também já me deixou bem feliz. Estou participando de um clube de leitura, né, de um clube do livro. Tive outro clube do livro com alguns amigos daqui de Curitiba, que não foi muito pra frente, mas a gente teve aí por alguns meses. Então, assim, principalmente ano passado, eu diria, foi o ano que eu mais voltei a inserir a leitura, né, no meu dia a dia.
e esse ano eu tenho continuado muito, então eu vou começar aqui mostrando o livro que eu tô lendo recentemente, que é esse aqui, né, da Valérie Perrin, é o primeiro livro que eu leio dela. Esse aqui, na verdade, é emprestado de uma amiga minha, então, Carol, obrigada. Eu tô bem no comecinho, porque eu também tô lendo outro livro ao mesmo tempo, que eu já vou mostrar também. É, e o anterior que eu estava lendo era este, que era Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E, gente, esse livro aqui, véi, foda, tá? Enfim, muito, muito foda. O 3 eu ainda não posso dar muita opinião, porque eu acabei de começar, né? Só li, tipo, 20 páginas, mas eu tô gostando também. Mas, assim, Quarto de Despejo, gente. Cara, é um livro. Ele é muito bom, mas ele é muito, muito triste também. E, obviamente, né? Porque é o diário de uma favelada, né? O diário de uma mulher que morava em uma favela de São Paulo nos anos 50 e, enfim, que estava na miséria e a vida dela, né, como catadora de lixo. Então, assim, cara, esse livro me deixou assim muito em choque e muito reflexiva, principalmente sobre o que era ser, né, uma pessoa pobre no Brasil, principalmente antes do governo do PT, dos governos do Lula e antes do SUS, enfim. Muito foda, acho que todo mundo deveria ler, mas é uma leitura bem difícil, por isso que eu comecei a ler outros também junto, porque quando eu tô com uma leitura que, assim, me deixa muito triste, eu não consigo ficar tanto tempo, sabe, por dia lendo, e aí eu, enfim, fui pra outros, mas é muito, muito bom, eu super indico. E bom, eu vou começar aqui, na verdade, deixa eu mostrar. A gente tem esse outro móvel, ó, que ele tá bem cheio, porque são os livros que eu ainda vou ler, né? Basicamente, não que eu tenha lido todos esses, mas dos meus livros são os que eu separei com os que falta eu ler, então eu vou mostrar um pouquinho deles. E tem também os do meu namorado, que ele vai ler também. Então eu vou mostrar só os meus, né? Porque os dele também, a maioria é teórico. Tem alguns de sociologia que eu tô interessada em ler também, então eu vou mostrar eles, mas eu vou começar, tem muito de teoria feminista, enfim, eu vou falando um pouquinho sobre cada um deles aqui. Espero que vocês gostem. Bom, eu peguei todos que são meus, que estavam ali naquele móvel, que são os que eu ainda preciso ler. E a maioria deles são ou a minha irmã comprou, ou eu comprei, ou eu ganhei. E eu tô guardando, guardando, guardando e eu ainda não li. Sabe aqueles livros que tá há muitos anos na sua estante e você ainda não tomou vergonha na cara? Então, são esses. Começando por O que é Lugar de Fala, que é a minha irmã que comprou, se eu não me engano. E aí tá comigo, gente, anos. Eu acho que desde tipo 2017, desde 2018, não sei. Desculpa, Djamila Ribeiro. Prometo que vou ler. Eu sei que é pequenininho. É, e é um conceito super importante, né, gente? É um conceito que foi muito digamos que mal utilizado por muitas pessoas, mas eu imagino que seja uma ótima obra. Prometo que desse ano não passa, eu aqui prometendo pra Djamila Ribeiro, né, como se ela estivesse assistindo. Esse aqui, gente, Orgulho e Preconceito, em italiano. Quem amou? Basicamente, eu morei na Itália quando eu era mais nova, quando eu tinha 17 anos. Então, esse livro aqui tem muito tempo já tem mais de 10 anos. Eu comprei ele em 2014, em uma livraria em Veneza. Chique, né, gente? É, e eu pretendo ler. Era para eu ter lido esse mês, na verdade, porque era a leitura do meu clube do livro, mas acabou que eu não consegui ir no encontro, então eu também não me animei muito. E também eu sou fluente em italiano, mas faz muito tempo que eu não leio em italiano, gente. Então, assim, eventualmente eu vou ler. Eu acho que vai ser até um teste pra minha, né, pra ver como é que tá a língua. Mas eu confesso que eu tenho adiado, 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 adiado por muito tempo. Tem outro livro aqui em italiano pra vocês verem, gente. Ai, enfim, é uma vergonha, né? Porque é um livro super importante. Eu comprei em Milão, quando eu tava em 2024, que é a Eunuco Feminina, da Germaine Greer, que é uma autora, uma teórica feminista muito famosa. E eu imagino que eu vá gostar muito, mas, de novo, o italiano me pega um pouco, porque não que eu não consiga entender, mas é que demanda um pouco mais
de esforço, não é mesmo? Ler em outra língua, principalmente uma língua que você não tem treinado há tanto tempo e tal. Mas eu vou eventualmente ler. E aí, falando de livros muito antigos, que eu ainda estou com preguiça, mas ano passado teve muita discussão. Ano passado ou foi esse ano? Acho que foi esse ano. Nossa, eu nem lembro mais, gente. Teve muita discussão sobre, né, o Morro dos Ventos Uivantes, porque saiu aí o novo filme. E eu confesso, gente, que isso aqui tá comigo desde que eu assisti Crepúsculo, porque eu não sei se vocês lembram, mas era o livro favorito da Bella, uma coisa assim. E daí eu era muito fã de Crepúsculo quando eu era adolescente. E aí eu comprei. Eu comprei. Eu não lembro se eu comprei, se eu ganhei, enfim, tá comigo há muito tempo. Nunca li. Tenho preguiça, mas um dia vai. Tá aqui, tá aqui. Eu vou colocando aqui embaixo, porque senão vocês não vão mais me ver. Ai, gente, esse aqui é o mais lindo que eu tenho, tá? Esse aqui foi um presente de aniversário do ano passado, da minha amiga Bel. E assim, gente, acho que é um dos presentes mais lindos que eu já ganhei, sério. Ele é muito bonito. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas é um graphic novel do Conto da Aya, que é um livro que eu já li, né? Um livro da Margaret Atwood, muito foda. Se você não leu, leia. É uma distopia, né? Onde mulheres são basicamente prisioneiras, né? E tem que parir os filhos dos comandantes, enfim, é uma distopia que tem várias classes, né? De mulheres, e daí a personagem principal é uma aia, que é como se fosse uma escrava, que tem que parir os filhos do comandante. E cara, olha esse graphic novel, gente. Ele só tá nessa pilha, eu já li por cima, eu já li o livro e eu já vi por cima, né? Mas eu nunca parei pra ler todo o graphic novel e é por isso que ele tá nessa fila. Mas desse ano não passa, eu prometo, porque, gente, é muito lindo, sério, tipo absurdo. Eu amei esse presente, muito obrigada, minha amiga. Esse aqui foi a minha irmã que me deu, que tava com ela, que é o Má Feminista, da Roxane Gray. Roxane Gay, que são ensaios provocativos de uma ativista, né? Tipo, ele é bem clássico, provavelmente, ele é best-seller do New York Times, provavelmente você já ouviu falar, mas são ensaios feministas dessa autora. Pretendo ler de novo, né? Estamos aqui nessa pilha, são várias promessas aí pra vocês, né? Não tem por que não ler, afinal está aqui, mas eu tô enrolando, né? Outro que eu tô enrolando há muito tempo também, A Mística Feminina, também da minha irmã. Então, ainda não li. Sei toda a tese do livro, sei do que se trata e etc. Porém, não parei para ler. Agora, esse aqui é a minha leitura do mês que vem. Então, eu já tô, ó, falando isso porque também já tem muito tempo que eu queria ler ele. Tava com a minha irmã também, e daí eu peguei dela, que é o Contra a Nossa Vontade, da Susan Brown Miller, que é basicamente um livro sobre estupro. E deve ser bem pesado, deve ser difícil de ler, mas é sobre a teoria, enfim, do porquê que homens estupram, toda a história de quando começaram esse tipo de crime, né? Por que que as mulheres sofrem esse tipo de crime. Enfim, é da editora Cassandra, a editora Cassandra que nos enviou, se eu não me engano, e aí enviaram para Isabela, e depois a Isabela me mandou. E eu tô assim muito animada para ler, já tem muito tempo, eu só fico prolongando mesmo, mas não tem nenhum motivo assim, é só eu sei que vai ser uma leitura pesada, que vai ser uma leitura difícil, mas com certeza eu vou gostar muito. Então eu tô assim, um grande livro que ainda não li, mas tenho certeza absoluta que vai ser um dos meus favoritos. Esse aqui foi outro presente, foi dos meus amigos, Terra das Mulheres. É um livro de distopia também, de utopia, se eu não me engano. Ele é bem antigo, é bem famoso, assim, eu já ouvi falar, já ouvi ser comentado em vários lugares, que aparentemente é tipo um mundo utópico onde só existem mulheres. Os meus amigos me conhecem muito bem, né, do tipo de presente que eles me dão, e parece ser bem interessante. E ele é bem antigão, assim, então eu tô bem ansiosa pra ler também, mas ainda não li, né? Ganhei em setembro do ano passado, mas ainda tá aqui. Esse vídeo vai ser só eu admitindo que eu ainda não li nada que me dão de presente. Desculpa, galera. Esse aqui é um da Agatha Christie, que eu encontrei na mudança que eu fiz ano passado. Na verdade, minha mãe se mudou de apartamento, enfim. E daí eu encontrei esses dois aqui, que acho que eram da minha irmã mais velha. Esse da Agatha Christie, Os Quatro Grandes. Não sei do que é, mas já ouvi muita gente falar bem da Agatha Christie, então pensei, por que não, né? E aí peguei pra mim.
e Tudo é Rio, da Carla Madeira, que assim, já vi pessoas falarem bem, já vi pessoas falarem mal, acho que é um livro polêmico, não sei. Eu li o primeiro capítulo, quando eu encontrei ele na mudança, achei interessante, mas confesso que esse ano eu tentei ler A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, e eu não gostei, eu abandonei, e é bem raro eu abandonar livro, gente, mas eu nossa, você tem um livro que não me desceu, foi A Natureza da Mordida. Eu sei que Tudo é Rio, dizem que é bem mais legal. Então eu vou dar uma chance, eu prometo que eu vou dar uma chance. Mas Carla Madeira não me fez uma boa primeira impressão, gente. Me desculpe, Carla, mas é verdade. O que mais que temos aqui? A Melhor Metade, que é um livro também é feminista também, né? Não é exatamente feminista, mas é um livro que fala sobre evidências científicas, né, de que as mulheres têm uma superioridade genética por terem dois cromossomos X, e basicamente por isso que as mulheres vivem mais, enfim, ele entra em todos esses detalhes de novo. Outro livro que eu sei toda a tese, sei tudo sobre, mas nunca parei para ler. E por último, aqui nessa pilha, não, acho que ainda tem mais um. Tem outro livro teórico que estava com a minha irmã, que é esse aqui, The Pornography Industry, What Everyone Needs to Know, que parece ser incrível também, maravilhoso, é da Shira Tarrant. Acho que minha irmã comprou em viagem também, ou foi pela internet, não lembro agora, porque é um desses livros maravilhosos que não tem tradução para o português, né? Mas, enfim, para quem estuda sobre indústria pornográfica, como a gente, para quem estuda, né, sobre feminismo e sobre indústria do sexo no geral, é uma leitura muito, muito boa. Eu nunca li, mas minha irmã recomenda, então ela também deixou comigo. É porque a gente troca livros, tá? A gente não é tipo dela ou meu, é tipo, a gente fica trocando depois que a gente leu. E aí, por último, eu tenho um outro presente aqui, que meu amigo Matheus me deu. Eu nem sei a história direito, mas é um livro, basicamente o título é How to Kill a Man and Get Away with It, né? Como matar um homem e se safar. Que foi assim um presente de aniversário meio piada, que mostra como ele, né, como ele me conhece muito bem. Ele me deu em 2023 e eu ainda não li, mas tá na lista, prometo que eventualmente estarei lendo. E aí depois mais pra frente, enfim, posso fazer outros vídeos também fazendo reviews das minhas leituras e posso falar sobre várias delas. Agora vamos passar para estas estantes lindíssimas. Como vocês podem ver, é, são 3 estantes, a gente comprou elas na internet quando a gente se mudou, eu montei elas com minhas próprias mãos, aprendi a montar estantes e eu organizei elas sem organização nenhuma, apenas fui enfiando os livros. E assim, gente, tem muita coisa. Então, eu vou mostrar um pouco, mas eu vou escolher assim alguns títulos de cada estante, porque, de novo, é muita coisa e a grande maioria nem é minha. Mas tudo bem, o que é dele é meu também, né, galera? Ainda dentro dos que eu não li, tem uma coleção de livros que o meu namorado comprou recentemente, que eu decidi pegar aqui, que são todos livros do Gessé Souza, que é um grande sociólogo brasileiro, enfim, muito, muito famoso. O primeiro é esse Por que a Esquerda Morreu, e o que devemos fazer para ressuscitá-la, que parece bem interessante. Todos os títulos e as capas são assim. Enfim, eu provavelmente vou ler pelo menos uns 2 ou 3 esse ano, né? Mas enfim. O outro é A Elite do Atraso, da escravidão à ascensão da extrema-direita. A Construção Social da Subcidadania, uma leitura alternativa do Brasil moderno. Cara, todos parecem ser muito bons. O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos e o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive. A Herança do Golpe, né, sobre o golpe da Dilma. E, por último, Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Gente, sério, simplesmente o meu namorado um dia comprou todos esses na Amazon e nenhum de nós dois leu ainda, mas eu quero ler todos, pretendo ler todos, né, pois parecem ser todos muito interessantes. E eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de leituras sociológicas, principalmente voltadas, né, para
o Brasil, né, para entender a nossa sociedade, o nosso país. Então, eu estou super animada para ler esses aqui também. E alguns deles são bem curtinhos, né? Tem uns que são maiores, mas, tipo, acho que todos se complementam muito bem e tal. Então, eu não podia deixar de mostrar esses. O resto que tem ali é do meu namorado e a maioria é de física, são livros mais teóricos e tudo mais. Então, enfim, não vou ficar mostrando, até porque eles são enormes, mas tem mais alguns ali. Agora vamos então para essas estantes, e aí eu vou pegando alguns para mostrar para vocês. Começando aqui embaixo, só para mostrar, porque, gente, esse livro é muito bonito e também foi meu namorado que comprou, que é o Panelinha da Rita Lobo. Olha isso. Gente, ele é um livro de receitas que é, tipo, maravilhoso, sério. A gente Ano passado a gente estava fazendo mais, né? Esse ano a gente tem que voltar, mas a gente estava fazendo muito tipo, vamos fazer um jantar, e daí escolhendo uma receita daqui e fazendo. Enfim, eu adorei que ele comprou isso. Eu já gostava muito da Rita Lobo, né? E, cara, o livro é realmente maravilhoso. Aí ele comprou outros dois dela também pra gente ter, tipo, na cozinha. A gente só não deixa na cozinha porque fica muito engordurado, não é muito legal, né? Deixar livro na cozinha. Mas eles estão aqui. Aqui são todos livros de física gigantescos que eu não vou entrar aqui agora. Aqui temos O Senhor dos Anéis, que meu namorado é muito fã. Eu só vi os filmes, eu confesso que não sou muito interessada em ler os livros, mas ele disse que é legal, então eu acredito. Aqui temos As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez, que é uma escritora argentina. É um livro de contos de terror muito legal, que fala também sobre a ditadura argentina, enfim. É muito legal. Eu li ele no Leia Mulheres, que eu tava participando em 2018, faz muito tempo. Mas eu gostei muito, assim. E foi uma leitura muito não óbvia, né? Eu não conheceria se não fosse pelo grupo. É, falando em livros em italiano, temos John Green em italiano, sim. Esse aqui é Cidades de Papel, que é em português, Cidade de Papel, temos aqui. E temos A Culpa das Estrelas também. Então, assim, grandes ícones, né, gente? Ai, desculpa quem não gosta de John Green. Ai, é muito tosco, é de adolescente. Eu sou fã do cara. Eu ouço o podcast dele até hoje. Eu gosto bastante dele. Acho um divo e gosto muito. É meu pai da internet, como eu sempre falo. Bom, aqui entramos na literatura russa, que é do Yuri, né, do meu namorado. E esse aqui é a Ana Karenina. Eu nunca li. Poderia estar ali na outra, né, mas enfim, porque eventualmente eu quero ler. Eu comecei a ler literatura russa por causa dele, né? E ano passado eu li A Morte de Ivan Lit, esse ano eu li Crime e Castigo, e eu gostei muito dos dois, então pretendo continuar na literatura russa. E temos aqui também Memórias do Subsolo, que é o favorito dele. Então, eventualmente, com certeza darei uma chance. E é bem menor, né, do que a Ana Karenina. Então, provavelmente estarei dando uma chance. O que mais que temos aqui? História do Paraná. Pois meu namorado é um paranaense muito orgulhoso de ser do Paraná. E é um livro bem massa, na verdade. Tem várias imagens e representações e mapas e várias coisas. Bem bonito. Olha. Aí aqui temos Capitalismo Realista, Realismo Capitalista, não sei como é que é em português, mas o livro do Mark Fisher também está na minha lista para ler, ainda não li. E o do Karl Marx, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, que também deve ser muito bom, mas, de novo, né, não são meus, então, eventualmente estarei aproveitando essa biblioteca conjunta mais para frente para ler estas grandes obras. Continuando, eu peguei mais alguns ali da prateleira de cima, todos do Dostoiévski. Então, basicamente, meu namorado tem O Adolescente, Os Demônios, qual é o outro que eu peguei? Escritos da Casa Morta.
Enfim, o cara é muito fã de literatura russa, como vocês podem ver. Se a literatura russa não tiver um fã no mundo, é porque o Yuri se foi. É, mas eu peguei aqui também um que é meu. Olha só, gente, para cada 40 livros dele tem um meu, né, basicamente. Que é, na verdade, a revista Jacobin, que foi. É uma revista é, gringa que teve edição brasileira e eu comprei durante a pandemia. E ela é muito bonita, assim, é uma revista esquerdista, né, para nós esquerdinhas, e ela tem várias matérias e tal, enfim. Eu gosto muito. E eu comprei porque estava na promoção durante a pandemia. E aí eu tenho até hoje. E eu tenho também um outro que foi presente, dá pra ver aqui, é um livro de colorir da Taylor Swift. Eu amo, né? Eu vou de literatura russa do Dostoiévski a livrinho de colorir da Taylor Swift, que eu não consegui colorir muito ainda, porque não tive tempo. Ganhei ano passado, no final do ano passado. E porque, infelizmente, eu comecei a colorir e eu descobri que a tinta estava passando para o outro lado. Então eu acho que pode ser um problema do próprio livro mesmo, que as folhas deviam ser mais grossas, sabe? E aí isso me deixou meio triste. Mas ele é bem bonitinho, bem fofo. Foi um presente também de uma amiga. É, o que mais que temos aqui? Meu Deus, gente, tem muita coisa. Obviamente eu não vou mostrar tudo. Ah, um clássico, que eu também não li ainda, porque é do Yuri. As Veias Abertas da América Latina. Tá na minha lista também pra ler. Isso assim, gente, esse vídeo tá sendo basicamente eu descobrindo quais livros eu quero roubar do meu namorado, eventualmente. Ah, e aqui tem alguns meus que eu posso falar sobre, porque eu já li. Bom, começando, é claro, por O Segundo Sexo, que tá todo fudido. O outro eu tive que jogar fora, o outro volume. Esse aqui é o volume 2, que é o mais legal, né, gente? Vamos combinar. Não sei se vocês já leram, mas o volume 2 é bem mais legal que o volume 1. E o volume 1 eu tive que jogar fora de tão ferrado que ele tava, gente. Tadinho, ele sobreviveu por aparelhos, mas foi isso. Eu e a Isabela, a gente leu muitas vezes, né? Porque caso vocês não saibam, o nosso podcast. Olha isso, gente. O nosso podcast, na segunda temporada, a gente falou sobre o segundo sexo. A segunda e a terceira temporada são sobre o segundo sexo. E, bom, é um clássico, né, gente? Pra mim, é o meu livro de cabeceira. E Simone de Beauvoir, incrível, maravilhosa. Quero ler outros dela, já li alguns outros, né? Li as memórias da moça bem comportada, de uma moça bem comportada, uma coisa assim, e li um outro também dela. Enfim, quero ler todos eventualmente, mas por enquanto foram esses. O que mais que temos aqui? Bom, peguei mais alguns. Então temos 100 Anos de Solidão, que também é do Yuri e eu ainda não li, então também vai pra minha listinha de ler. Ai, esse aqui, gente, acho que é um dos livros mais lindos que eu tenho junto com aquele do Conto da Aia. É Miss Dalloway, da Virginia Woolf. É um clássico também. Muitas pessoas não gostam porque ele é do estilo fluxo de pensamento, então é uma leitura um pouco difícil. Eu li duas vezes, eu li uma outra vez numa edição pocket, e aí eu li nessa versão. Gente, ai, a diferença que fez ler nessa versão, eu não tenho nem palavras. É uma versão muito bonita, é da Antofágica, e ela é cheia de desenhos, ela tem várias explicações, tem várias notas de rodapé, assim. Eu quero mostrar aqui, ó. Então, assim, gente, esse livro é muito bonito. E, cara, fez muita diferença ter lido essa versão, não só pela beleza, né, dos desenhos e tal, que também é legal, mas porque eu entendi muito melhor a história. Foi uma leitura muito mais agradável. Eu tinha lido em 2017 e eu reli esse ano e foi, assim, 1000 vezes melhor. É, esse aqui também é muito bom. Ele é bem desconhecido, eu acho, porque ele não tem aqui no Brasil. Infelizmente, né? A gente comprou na gringa também, que é o Freedom Fallacy, The Limits of Liberal Feminism. Então, é um livro basicamente criticando o feminismo liberal, é ótimo. E são vários artigos, assim, nossa, eu amei ler, eu quero reler ainda, eventualmente. Esse aqui, O Eclipse do Progressismo, bem bonitinho também. Foi na minha fase de descobrir a editora Elefante, né? Daí eu comprei alguns livros deles. É muito bom, muito bom. Ele fala bastante sobre o bem viver, fala sobre toda a crítica, né? A nossa ideia de progresso que a gente tem. Eu li faz muito tempo, eu não vou saber dizer mais que isso.
Esse aqui também, bem famoso, né? É um feminismo decolonial também, bem curtinho, clássico. Esse aqui eu li esses dias, não é meu, é da minha amiga Carol, inclusive eu tenho que devolver pra ela. Eu li no começo desse ano, né? E assim, gostei, mas não achei tudo aquilo. Essa foi minha opinião. Não gostei muito da linguagem, gostei da história. O livro em si é muito bonito também, mas foi o primeiro que eu li do Walter Hugo Mãe também. Mas não adorei, assim, não foi minha leitura favorita do ano, mas é legal. Ai, gente, esse aqui é um clássico. Até hoje é um dos melhores livros que eu já li, que é Mulheres, Raça e Classe. Não tem como, né? Pô, incrível. Angela Davis, eu já li todos da Angela Davis, eu acho, exceto acho que estariam as prisões obsoletas. Acho que faltam um ou dois, mas tipo, a maioria eu já li. E esse aqui, sensacional, velho. Incrível. É muito bom. Pra quem tá querendo teoria feminista, que seja relativamente simples de entender e que, enfim, você quer se aprofundar mais também na questão das mulheres negras, muito bom. Esse aqui é Sintomas Mórbidos, é a tese de doutorado da Sabrina Fernandes, que é uma pesquisadora, né, que fazia conteúdo aqui para a internet. E eu comprei porque eu fui num evento que ela estava aqui, lançando ele pela Autonomia Literária. É muito legal, ele é bem acadêmico no início, assim, principalmente eu fiquei bem perdida. Mas olha, eu anotei bastante coisa. E basicamente, olha, agora que eu tô vendo, gente, faz muitos anos que eu li isso, tá? Acho que eu li em 2019. Eu até tenho foto com ela e tal no meu Instagram. Basicamente, ela fez um estudo sobre a esquerda brasileira, né? Então, ela fala sobre as jornadas de junho, depois ela fala sobre como isso modificou toda a esquerda brasileira. É bem interessante, ela entrevistou os ativistas. É massa, assim, é bem legal. Eu queria poder falar mais, mas faz muito tempo que eu li. Mas é bom, assim. Só no início eu lembro que achei ele um pouco acadêmico, assim, demorou pra eu. Tinha muita coisa que eu não entendia, assim, mas também faz muito tempo que eu li, né, gente? Eu ainda tava, acho que tava no último ano da faculdade ainda, então, assim, acho que muita coisa, talvez se eu relesse agora, já seria um pouquinho mais fácil de entender, mas na época ainda era um pouco difícil. Mas, ainda assim, foi uma leitura bem legal e eu acho muito legal quando teses viram livros, tá? Porque elas circulam mais, né? Viram conhecimento é, mais conhecido, um conhecimento mais conhecido, eu acho massa, assim, sabe? Tipo, dificilmente você vai baixar uma tese de uma pessoa para ler na internet. Eu faço isso às vezes, mas é porque eu estudo coisas específicas, né? E aí me interessa. Mas é muito legal, assim, quando sai um pouco da academia e vira livro, sabe? Eu gosto. Agora eu vou pegar mais alguns e também vou colocar esses aqui. Bom, começando então, esse aqui, na verdade, eu ainda não li. É da minha irmã também, eu vou colocar ali na minha lista, porque eu ainda quero ler. É a biografia da Lauren Graham. Ela é uma atriz norte-americana que fez a Lorelai de Gilmore Girls. Enfim, livro completamente aleatório, só porque a gente gosta muito de Gilmore Girls, né? É a nossa série, tanto minha quanto da Isabela, nossa série conforto, que a gente já reveu 30 mil vezes. Então, é um livro completamente aleatório, mas, enfim, eu quero saber um pouquinho mais porque eu gosto da série. E é isto. Tá aí também na minha estante há muito tempo. Frankenstein, eu já li, da Mary Shelley. Eu li alguns anos atrás, faz muito tempo. Eu lembro de ter gostado, não lembro tanto assim. Tipo, claro, todo mundo conhece a história, mas, tipo, eu não saberia dizer tudo o que acontece. Eu pretendo reler agora em outubro, porque tá na minha lista do meu clube do livro. E eu lembro que eu gostei bastante. Mas, enfim, é bem antigo esse livro. O que mais temos aqui? Ah, ainda na minha fase, né, descobrindo a editora Elefante, alguns anos atrás, eu comprei esse livro de Cuba, que é bem interessante, que fala é, pesquisadores que foram para Cuba e conversaram com pessoas de lá, e aí eles falam sobre as dificuldades da ilha e tudo mais, né? Tipo, por que que as pessoas têm essa dificuldade, o que que elas acham sobre morar lá, por que que elas querem sair, por que que elas não querem sair, enfim. Não vou lembrar 100% de tudo, porque, de novo, li muito tempo atrás, acho que foi em 2018. Cara, agora que eu tô pensando, a maioria dos livros mais recentes que eu tô lendo ou são emprestados ou estão com outras pessoas ou foram no Kindle, tipo, foram digitais. Então é por isso que eu tenho mais livros antigos. Mas enfim, é um livro legal para quem quer entender mais sobre essa questão, principalmente entender pelo viés
de quem mora lá, né? Entender, enfim, não se informar apenas aí pelo que a mídia fala sobre Cuba, porque a gente sabe que tem muita fake news, né? Que tem muita coisa errada. É, gente, um dos meus livros favoritos da vida. Não é esse exatamente, né? Mas esse aqui é o primeiro da série. Sim, sou uma grande fã de Helena Ferrante. Cara, eu quero reler ainda a tetralogia napolitana. Esse aqui é o primeiro, né? Amiga Genial. O resto acho que tá com a Isabela ou com outra pessoa, mas enfim. Basicamente, sou completamente apaixonada pela Helena Ferrante. Sou completamente apaixonada por essa história. Assisti a série também. Ai, enfim. Eu não tenho nem palavras, assim. Eu amo demais, assim. Amo a história, o jeito que a história mistura as questões sociais da Itália naquele momento, as questões sociais das personagens com os dramas que elas estão vivendo. Ai, enfim, cara, sou suspeita pra falar, pois sou muito Hunter, mas assim, se você quer um livro, uma série de livros, porque eu li outros dela, eu já li acho que 8 livros dela. Mais recentemente eu li Dias de Abandono, mas os que eu mais gostei, com certeza, foram da tetralogia napolitana. E, cara, indico muito, assim. Só posso dizer que é uma história de duas amigas num bairro muito pobre de Nápoles, e elas crescendo, e a vida delas, e tudo que acontece. Não quero dar spoilers, né? Mas tudo que acontece eventualmente na vida delas. E acompanha, né? Os 4 livros acompanham todos os estágios da vida delas, e é muito bom. Eu amo muito, assim. Esse aqui eu nem sabia que existia. É do meu namorado, mas eu achei muito curioso e quero ler, chamado Deusas, Os Mistérios do Divino Feminino. Achei bem feminista da parte dele. Não sei se ele já leu, é do Joseph Campbell, que se eu não me engano, eu já ouvi esse nome. Se eu não me engano, é um cara famoso. Pois posso estar confundindo com alguém, mas eu acho que é um cara famoso. Eu acho que é o cara que fala de, tipo, mitos, história, jornada do herói. Acho que é, porque eu estudei isso em comunicação. Mas posso estar errada, mas eu acho que é isso. Esse aqui, gente, é só pra mostrar o quanto o Yuri é uma pessoa peculiar. Ele tem livros sobre tupi antigo, porque ele quer estudar tupi, ele quer fazer aula de tupi eventualmente e aprender tupi, porque ele acha uma língua muito legal. E de fato é uma língua muito legal. E é isso. Achei muito interessante trazer aqui, porque, ó, não sei se dá pra ver, mas basicamente o livro traz assim as palavras do tupi, ensina o que que significa cada uma, como falar, como escrever. Muito legal, muito massa. Esse aqui é o que eu falei que eu já li ano passado, né, que é A Morte de Ivan Ilitch, que foi a minha iniciação na literatura russa. Eu gostei, ele é bem curtinho, ele é bem simples, é basicamente um cara morrendo e agonizando até morrer. Ai, eu não consigo. Ai, gente, isso é tão literatura russa, mas assim, eu adoro essa capa. Eu adoro que parece um meme, tipo eu segunda-feira indo trabalhar, sabe? E é isso. Gostei bastante. Mas ele é bem curto, assim, e, enfim, dá pra ler rapidinho. É basicamente o cara refletindo sobre toda a vida dele antes da morte, agonizando até morrer e tal. Bem dramático, bem literatura russa. Esse aqui eu já li, não é esse o meu, porque eu peguei emprestado de um amigo, esse aqui é o do Yuri, mas é Admirável Mundo Novo. Pra quem gosta de distopia, eu gostei bastante do Aldous Huxley. Eu estudei, né, o meu TCC da faculdade foi sobre o conto da Aya, então parte disso envolveu estudar sobre distopias e tal, então eu entrei numa pira de ler algumas, assim, e gostei. Não é a minha distopia favorita, mas é legal. Gente, O Peso do Pássaro Morto. Véi, o que que a Aline Bay... Não sei o que essa mulher tava pensando quando ela escreveu isso. Cara, alguém me explica, sério. Eu li esse aqui no começo do ano, em janeiro. Foi a minha segunda leitura. Eu levei pra praia e tal. Tinha ido pro Rio de Janeiro com os amigos. E aí peguei, né? Porque fazia muito tempo. Eu já tinha lido o outro dela, a coreografia do Adeus. Uma pequena coreografia do Adeus. E todo mundo me dizia, não, porque o peso do pássaro morto é o melhor de todos e tal. É muito foda, é muito triste. Véi, todo mundo estava certo. Caralho, véi.
Aline Bey, qual é o seu problema? Juro, tipo, cara, esse livro é muito foda, muito pesado, mas assim, me marcou muito, é muito bom. Assim como o Quarto de Despejo, acho que são dois assim que eu vou dizer, cara, vai te deixar muito triste, mas você vai gostar. Acho que é isso que eu posso dizer. Se você gosta do tipo de escrita da Aline Bey, claro, né? É que né, não é todo mundo que gosta e tá tudo bem. Mas, enfim. Esse aqui é o que eu falei, que eu li recentemente, que é Crime e Castigo. Eu passei 2 meses lendo esse. Eu levei pra minha viagem, fui pra Europa esse ano, levei este. A capa é horrível? É, gente, é a capa mais feia que vocês já viram na vida? Provavelmente, com todo respeito. Parece que foi feito com IA. Mas, gente, esse livro, meu Deus do céu, virou um dos meus favoritos. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele é denso, então você vai ficar um tempinho lendo, assim, mas, cara, virou um dos meus favoritos 100%, assim. Eu sou muito fã, eu gostei muito, quero ler mais, né, do Dostoiévski. Como vocês podem ver, eu tenho muitas opções. Basta vir aqui na minha sala e pegar. É, e é isso, gostei, assim, achei incrível. É a história de um... Ele é um estudante ferrado na vida, tadinho, que tem muitos problemas financeiros, muito fodido. O Raskolnikov, que é o nosso personagem principal. E aí, basicamente, por estar muito fodido na vida, ele acaba matando duas velhinhas pra tentar roubar a casa delas. E aí ele fica meio louco e ele vai ficando louco, ficando louco. Isso não é nem spoiler, tá, gente? Isso acontece bem no começo. É basicamente o crime, né, do nome Crime e Castigo. E aí ele vai ficando muito louco. Biruta, biruleibe das ideias. E daí tem vários outros plots no meio, assim, mas enfim. Foi o livro que me fez falar, cara, eu entendo porque que o Yuri gosta tanto de literatura russa. Os caras, sei lá, tem alguma coisa, assim. Tem que ter alguma coisa, realmente. Muito bom. E aí, falando nele, né, de novo, os livros dele, então a gente tem aqui mais alguns clássicos. Grande Sertão Veredas, que eu nunca li, talvez eventualmente leia. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que também é um clássico. E aí, nós temos, assim, gente, como vocês podem ver, devem ter percebido, meu namorado é muito de comprar livros em coleções, né? Então ele não compra só um de um autor, ele compra vários. E aí a gente tem aqui a coleção mais linda de todas. Vocês estão preparados? Eu só li um deles, tá, até agora. Ou seja, eu ainda terei o prazer de desfrutar dos outros. Coisa boa. Deixa só, peraí, para abrir espaço. Abrir espaço aqui. É a coleção dele do Machado de Assis. Véi, olha esse Quincas Borba. Isso não é a coisa mais linda que vocês já viram na vida. Olha essa capa, que absurda. Aí temos Memórias Póstumas, que eu pretendo ler esse ano, tá na minha lista, ainda não li. E o que eu li ano passado, que eu amei, né, muito bom. Ai, gente, o cara, o bicho. Machado, né, eu não tenho o que dizer, é apenas simplesmente Machado de Assis, né? Ele era o GOAT, né? Ele era o foda por um motivo. E o motivo era que ele escrevia muito bem. E eu não tenho palavras, assim. Eu li Dom Casmurro, né? Ano passado. Eu já tinha lido o livro de contos dele na época do vestibular. E Dom Casmurro, claro, eu já tinha estudado na época do vestibular, mas eu nunca tinha parado pra ler inteiro, né? Daí ano passado eu falei, cara, vou tomar vergonha na cara e finalmente ler. Já tinha assistido a minissérie e tal da Capitu. E, cara, olha essa versão, gente. É muito linda. São todas da Antofágica, maravilhosas, enfim. E aí, falando em coleções também, o Yuri também tem coleções do George Orwell. Então temos aqui 1984, que mais? Dentro da Baleia e Outros Ensaios, A Revolução dos Bichos e Bloomfield, Um Solteirão de Mais Idade e Outras Histórias. Ah, esse aqui não é do George Orwell, desculpa. Esse aqui é do Franz Kafka. Franz Kafka, que ele também gosta muito, né? O livro favorito dele é Metamorfose, então faz sentido ele também ter do Kafka. É, é isso, pessoal. Vou ver se eu mostro mais alguns pra gente terminar. Mas assim, é muito livro. E como vocês podem perceber, eu não li, tipo, nossa, mais da metade deles ainda. Então, não sei o quanto esse tour pode ajudar. Mas eu gosto de mostrar pra vocês. Hoje, acho que a gente tá
se conhecendo, né? Eu tô mostrando vocês aqui na minha casa, recebendo vocês aqui. E para terminar, então, eu selecionei mais alguns aqui. Começando por este, que foi um presente da minha amiga Alessandra, ano passado. Gente, meus amigos só me dão um livro de presente, vocês sabem. Eles me conhecem, como dá pra ver. Mas esse aqui é muito legal, ele se chama Queria Ter Ficado Mais. É basicamente, ele é, ó, não sei se dá pra ver, ele é composto por várias cartas e os textos, eles vêm dentro das cartinhas. E basicamente são histórias de pessoas que viajaram, enfim, são histórias de viagem e, enfim, que foram para diferentes cidades. Aqui tem, essa aqui é de Barcelona, por exemplo, né? E aí são de escritores diferentes. E, ai, eu fico até emocionada porque eu já morei em Barcelona. Enfim, e eu gosto muito de viajar e eu já morei em 3 países diferentes, então foi um presente muito legal. Obrigada, Alessandra. Esse aqui eu já li ano passado, até porque é uma leitura bem rápida, mas assim, é muito fofo, é muito especial e são várias pequenas histórias assim escritas por pessoas diferentes que foram para fora do país e contaram sobre sua aventura, né? E várias das cidades eu já fui, então eu gostei muito também de ler esse livro. Ah, aqui temos a minha versão do Admirável Mundo Novo, que eu já falei ali. Não lembro de quem que era, mas enfim, ficou comigo. Acho que era de algum amigo que me emprestou. Mas tá. Ai, gente, esse aqui. Até hoje, acho que Audre Lorde é, assim, se não for a minha autora favorita, tá ali nos top 3, top 4. Eu gosto muito de Audre Lorde. Eu sou completamente apaixonada. E esse aqui é a Unicórnia Preta, né? Que é a coletânea de poemas dela. E, cara, nem todo mundo gosta de poesia, tudo bem, isso é justo, mas dê uma chance. Se você quiser começar, assim, eu prometo que são poesias muito bonitas, muito tocantes. E eu gosto muito que essa edição, ela tem inglês e português. A mesma poesia em cada, ó, tá vendo aqui? E uma página, não sei se dá pra ver? Mas em uma página é inglês, outra página é português. Por que que eu gosto disso? Porque, obviamente, né, a Audre Lorde é estadunidense, e, cara, eu sinto que poesia muda muito se você ler no original. Então, cara, esse livro aqui, cara, assim, incrível, gente, sério, ela tem umas poesias que, assim, ela mistura, né, tipo, sei lá, a poesia dela é meio prosa também, em alguns momentos, e, obviamente, ela fala, né, sobre ser uma mulher negra, sobre ser uma mulher lésbica, enfim, ela foi uma ativista teórica feminista muito foda, e que eu gosto muito, muito mesmo, só que, cara, o legal de ler esse tipo de livro é que você vê mais a parte subjetiva, né, da autora. Não que teoria não seja importante ou legal também de ler, mas eu acho massa ter essa parte também mais subjetiva, essa parte mais literária, né, que você entende um pouquinho mais os sentimentos dela, né? E eu acho que são sentimentos que replicam, né, que muitas pessoas vão se identificar. Então eu gosto muito. Poderia ficar aqui o dia inteiro indicando o livro da Audre Lorde para vocês, porque são todos maravilhosos. Eu tenho outros aqui também. Aí eu tenho também Material Girls, que é ótimo para quem quer entender mais sobre o feminismo materialista, né? Que é, enfim, basicamente porque a realidade importa para o feminismo, que é da Caitlin Stock, e da editora Cassandra também. A gente tem vários. Tem esse e tem mais um da editora Cassandra aqui. E, cara, esse aqui, ele é tipo o beabá do porquê ela consegue explicar assim muito bem o porquê que o sexo é uma categoria ainda tão importante no feminismo e não deve ser substituída por gênero. Então, isso é tudo que eu posso dizer, tudo que eu vou falar e indico muita leitura. Aí temos aqui um livro muito aleatório e antigo de uma tem uma youtuber que eu seguia faz muito tempo e ela basicamente é bem doidinha assim, tem várias histórias da vida dela e ela também era uma bartender. E aí ela lançou esse livro que é basicamente tipo histórias doidinhas da vida dela e receitas de drinks também. Então, é isso, é tipo livro de youtuber, quem nunca comprou um, né, gente? Não me julguem. Mas é divertido, assim, são tipo histórias dela da universidade. Ela é bem uma pessoa peculiar, digamos, uma pessoa divertida. Acho que esse é o ponto. Ela é bem engraçada, né? Ela é humorista e tal. Então as histórias dela são bem doidinhas.
Esse aqui, gente, do ano passado, eu ganhei ano passado. É de uma amiga, de uma namorada, agora esposa de um amigo meu, que mora lá em Coimbra, lá em Portugal. E este livro ela lançou baseado no diário dela, de quando ela viveu em Portugal, e eu estou nele. O que é muito engraçado, tem um livro na minha estante em que eu sou mencionada, mas com outro nome. Então isso eu acho bem curioso. Eu li ele bem rapidinho também, enfim, fui no lançamento ano passado, foi bem legal. Aqui temos outro da Audre Lorde. Esse aqui é prosa, se eu não me engano. Ele é prosa mesmo, não é poesia. E é mais tipo artigos mesmo. Sou Sua Irmã, né? Então ela fala principalmente sobre a questão da mulher negra. É bem legal, assim, ele vai entrar em várias questões, assim, que ela defendia. A Audre Lorde é uma pessoa muito inspiradora, gente. Tipo, sério, procurem. Tem um documentário dela, que é de quando ela morava em Berlim, que é lindo, é muito lindo, assim, sobre a vida dela e a comunidade que ela tinha lá e tudo que ela fazia com as outras mulheres. E é, tipo, incrível, sensacional, assim. E eu gosto muito. Então eu super recomendo, assim, a gente tem vários dela e eu amo. Falando na editora Cassandra, temos aqui Flores de Fogo, que eu li ano passado, sobre o movimento feminista na Coreia do Sul. Incrível, maravilhoso. Acho que foi, tipo, uma das melhores leituras que eu fiz ano passado. Com certeza a melhor leitura teórica que eu fiz ano passado. Esse ano eu tive o privilégio, né, de participar do clube de leitura feminista, onde a autora participou, que ela entrou no encontro, né, então ela tirou várias dúvidas das pessoas, e foi incrível. E, cara, esse livro aqui, principalmente, conheço uma mulher que sonha em arranjar um homem coreano por causa do dorama e do K-pop. Claro, gente, não tem nenhum problema em gostar, mas, infelizmente, tem muitas mulheres que romantizam pra caramba, né, o homem coreano, que ficam, ai, enfim, ai, quero ir pra lá encontrar meu marido. E, cara, leia este livro. Jogue este livro na cabeça desta mulher, pois ela te agradecerá por isso, porque, sério, Flores de Fogo, pra mim, assim, eu já sabia de algumas questões que estão acontecendo lá, eu já tinha acompanhado as questões, tipo, do movimento 4B, eu sabia que as mulheres têm um movimento feminista muito organizado lá, que tinha muitas questões acontecendo na sociedade coreana, mas eu não sabia em tantos detalhes. E esse livro me mostrou principalmente o quanto geralmente a gente olha para o movimento feminista muito nos Estados Unidos e na Europa, a gente sabe tudo que vem de lá, mas a gente não sabe muito do que acontece nos outros países que não estão no Ocidente, né? Então, abriu muito a minha cabeça para o quanto eu não sabia sobre o movimento feminista da Coreia e o quanto, enfim, é muito inspirador saber também. Então, incrível, maravilhoso. Nota 1000, super recomendo. Já vai lá no site da editora Cassandra comprar já. Tem outro livro de amigo aqui. Esse aqui é um livro de poemas do meu amigo André. Eu comprei durante a pandemia. Sei que não é a praia de todo mundo, né, poesia, mas eu gostei bastante. Ele manda muito bem. Ele tá fazendo doutorado em literatura, se eu não me engano, literatura ou escrita criativa, não lembro. Mas enfim, ele é foda e este livro é muito bom. Temos aqui uma outra distopia. Essa aqui é da minha irmã, na verdade, eu não li ainda, mas é Fahrenheit 451, né? Que é um famoso lá, que eles queimam os livros, e, enfim, fala muito sobre censura. Mais um livro que eu li ano passado, esse aqui é curtinho, e eu até deixei de recomendação lá na página do podcast, lá no Instagram. Para Revolucionar o Amor, a Crise do Amor Romântico e o Poder da Amizade entre Mulheres. É um livro muito legal, assim, ele é bem introdutório, então não me falou tanta coisa que eu já não sabia, mas ela traz umas reflexões bem interessantes, assim, sobre toda a questão, né, do mito do amor romântico, muito aquilo que eu falei no meu vídeo anterior sobre o álbum da Olivia Rodrigo também se encaixa, né, com este livrinho. E ela também traz aí teóricas tipo Simone de Beauvoir e, enfim, fala sobre essas mulheres que falam de socialização feminina. Então, é uma ótima introdução, principalmente para quem quer começar a estudar sobre esse assunto. Eu tenho aqui também, eu falei do John Green, mas caso você não saiba também, o Hank Green, que é o irmão dele,
também escreveu livros, e esse aqui se chama Uma Coisa Absolutamente Fantástica. É um livro, gente, eu li durante a pandemia e assim, ele é muito doido, porque o Hank conseguiu prever muitas das coisas que a tecnologia, enfim, muitas das inovações tecnológicas que a gente ia ter. É, basicamente é um livro muito doido de uma menina que basicamente numa madrugada ela filma um robô, uma escultura gigante, e aí no dia seguinte ela acorda e ela é famosa, porque na verdade esses robôs são tipo alienígenas que chegaram na Terra e ela, tipo, ela fez basicamente o primeiro vídeo desse negócio que tá todo mundo, que tem no mundo inteiro e tal, e ela nem sabia, tipo, ela posta aleatoriamente, e aí ela acaba virando super famosa, então tem um comentário sobre fama, é muito legal, assim, é o primeiro livro do Hank, tem um e dois, né, tem dois livros da mesma série, e eu gostei bastante, eu gosto muito do trabalho dele, né, então foi divertido, foi uma boa leitura de pandemia. É, eu tenho aqui o quarto livro, eu não sei onde estão os outros, deve estar com a Isabela ou deve estar na casa da minha mãe. Mas é o quarto livro da série Millennium, que é do Stieg Larsson. Né? Esse aqui não é do Stieg Larsson, no caso, porque o Stieg Larsson já tinha morrido, então não é o melhor, né? Com todo respeito ao cara que escreveu depois. Mas os três primeiros são bem melhores, que é a trilogia e que conta a história da Lisbeth Salander, que é essa hacker, e daí ela se junta com um jornalista. O primeiro é o melhor de todos, com certeza, mas o segundo e o terceiro são bons também. Eu li todos durante o ensino médio, então faz muito tempo. Eu gosto muito do filme do David Fincher, também eu acho uma ótima adaptação. É um livro pesado, né? Tem cena de, enfim, de abuso sexual bem pesada, que também é pesada no filme. Já vi muitas pessoas criticarem, porque na história da Lisbeth, isso acaba sendo meio que um ponto de virada pra ela virar, tipo, meio que fodona, assim. Na época, eu não problematizei isso, porque eu tinha, tipo, 15 anos quando eu li, 15 ou 16 anos. Então, eu só achei realmente muito foda, e eu lembro que eu, inclusive, chorei lendo a cena de abuso, né? Porque foi bem pesada. E foi um dos livros que também mais, tipo, me fez virar feminista, né? Depois que eu li isso. Apesar de ser um livro escrito por um homem, acho que foi uma história que foi muito marcante, assim, para mim. E falando, né, em literatura feminista, no caso que me fez virar mais feminista, Chimamanda é um grande exemplo também, né, de autora que não é uma teórica, né? Ela escreve literatura, mas as suas histórias são muito interessantes. Eu tenho Meio Sol Amarelo, mas eu emprestei para um amigo, que é o meu livro favorito dela. Então aqui eu tenho só Hibisco Roxo, que não é o meu favorito, porque é um dos primeiros que ela escreveu. Esse aqui, se eu não me engano, é sobre uma adolescente, né? E é mais tipo a história dela com a família dela, ela sofre, enfim, abusos da família e tal. É bom, mas não é o meu favorito da Chimamanda. Eu li também Americana e eu li o livro de contos dela, No Seu Pescoço. Gente, esse é incrível, incrível. Eu sei que nem todo mundo gosta de contos, mas assim, o No Seu Pescoço eu lembro que quando eu li, eu sentia que cada conto daria um livro, sabe? De tão bem escrito e bem feito. Ai, eu gosto muito de Chimamanda. Ela é uma escritora nigeriana que ficou muito famosa na época que a Beyoncé divulgou o trabalho dela, daquele Sejamos Todas Feministas e tal, e daí entrou na moda, daí traduziram todos os livros dela aqui no Brasil e tal, e eu entrei na moda, né, gente? Eu sou assim. Mas eu gostei muito. E Meio Sol Amarelo, com certeza, é o melhor livro dela, tipo, sem sombra de dúvidas. Super recomendo, é sobre a guerra que teve na Nigéria, né, quando eles criaram um outro país. Gente, é sensacional, é muito bom. Oi, pessoal, aqui é a Letícia do Futuro, já é outro dia. Eu tinha terminado de gravar o tour pelos meus livros, porém, infelizmente, o último vídeo ficou sem áudio. Era um vídeo curtinho, mas eu não vou conseguir utilizar porque teve algum problema no meu microfone, então, enfim, vim aqui corrigir isto. E também deixar vocês com a minha última indicação, que é a minha leitura atual, que eu tô terminando agora, né? Como eu falei, eu tô lendo três, que eu tô bem no início, mas eu também tô lendo outro livro, que é Aos Pés da Letra, do Gregório do Vivier. É um lançamento, inclusive eu fui ontem no lançamento, falei com ele e tal, foi muito legal, foi uma experiência incrível que teve aqui em Curitiba. E eu tô gostando muito do livro. Basicamente, é um livro
que é uma pesquisa e uma reflexão sobre a linguagem, sobre a nossa língua portuguesa e a forma que a gente interage com ela, a forma que a gente constrói palavras, os significados das palavras, enfim, é muito legal. Ele é bem divertido, claro, porque, né, por ser o Gregório, é um livro que também conta com bastante humor, então é uma leitura fácil, rápida, divertida e que vai fazer você refletir muito sobre linguagem e sobre as palavras que a gente utiliza. Então eu acho que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de ler e escrever, né, se você é uma escritora, por exemplo, eu acho que você vai gostar muito desse livro, porque ele traz aí umas reflexões muito interessantes que a gente nunca para pensar, né, no dia a dia, assim, relacionadas às palavras que a gente utiliza, e que também é bem divertido. Então eu tô gostando, falta só 30 páginas para eu terminar. E é isto, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha biblioteca. Eu posso mostrar mais pra frente. Posso falar de outros livros e de outras leituras que eu estou fazendo, né? Porque é um tema que eu gosto muito, né? Não só a teoria feminista, mas a literatura no geral. Mas, enfim, posso fazer vídeos diferentes com recomendações se vocês quiserem. E é isso. Deixem aí seu comentário, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima.